Olá, galera! Olha nós aqui mais uma vez para fazermos a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre a questão da desigualdade estrutural que existe no Brasil, abordando o tema cidadania, que é o que o nosso terceiro módulo está vindo trabalhar. Quando nós falamos de estrutura, pessoal, nós estamos falando de alicerces, nós estamos falando de bases. Então a estrutura é que segura o prédio. Então a estrutura é que segura a sociedade. Quando nós dizemos questões estruturais, nós estamos falando de questões que mexem com a sociedade como um todo. Diferente, por exemplo, de conjunturas. Quando nós falamos de conjunturas, nós estamos falando de algo efêmero, de algo passageiro. Por exemplo, a conjuntura econômica do Brasil atualmente está X ou está Y. Não significa dizer que ela vai perdurar por todo o tempo. Quando nós falamos que a conjuntura política está assim ou assado, também é algo que está passando. Mas quando nós falamos de questões estruturais, nós estamos falando de alicerces. Nós estamos falando de base, galera. Então, a desigualdade no Brasil, ou as desigualdades, elas são estruturantes, ou são estruturais. Portanto, nos acompanha desde a nossa gênesis, nos acompanha desde o momento que nós surgimos como uma colônia de exploração, que depois veio na sequência, quando adentramos ao Império, fomos um país que teve uma característica contraditória profunda, onde nós éramos uma democracia, onde nós éramos uma monarquia liberal, portanto, pressupunha um mercado livre, mas tínhamos escravos. E aí estava caracterizado, mais uma vez, aquela mentalidade da Casa Grande e Senzala. Quando nós entramos na República, não fugimos muito dessas características. Então eu vou pontuar algumas coisas aqui. Por exemplo, a distribuição de renda no nosso país. É terrível, né, gente? É terrível. Uma minoria esmagadora fica praticamente com tudo que se produz nesse país, com mais de 90% das nossas riquezas. Então, os outros 10% basicamente serão distribuídos para a massa. Vejam, isso é terrível do ponto de vista de desenvolvimento de um país, da geração de oportunidades. Outro exemplo, a questão da terra, o acesso à terra. Gente, nós somos o único país de características modernas que ainda não fizemos nossa reforma agrária. E por que não fizemos a nossa reforma agrária? Porque ela é estrutural, ela está lá na nossa gênese, ela está lá desde as capitanias hereditárias, daqueles grandes latifúndios. Outra questão, o acesso à moradia, que é uma questão de Estado. Quantos brasileiros não têm um teto? Quantos? A questão de transporte também é outra questão. O transporte é de péssima qualidade, né? Nós vemos aí como andam os transportes coletivos, os ônibus, por exemplo, as pessoas totalmente comprimidas como sardinhas dentro deles. Vamos então entender um pouco como é que isto acontece e por que isto acontece. A sociologia, ela é muito clara quando ela diz que os países que desenvolvem-se e que criam condições de um desenvolvimento social melhor são países que basicamente investiram na educação. Então, eis aí o ponto que eu quero destacar na aula de hoje sobre a questão da cidadania, é a educação. Gente, não há como nós falarmos que a educação é apenas uma necessidade. Muito mais do que isso. A educação é uma obrigação do Estado-nação. Eu não estou falando de governo X ou de governo Y. Eu estou falando do Estado. Eu estou falando daquilo que Durkheim falava, daquilo que Weber falava, daquilo que Marx falava, o Estado. Então qual é o papel do Estado? É gerar
desenvolvimento para a sociedade. E obviamente que a educação é um pilar. Portanto, a educação entra no rol das questões estruturais. Então, a educação não pode ser vista como uma questão conjuntural, como uma questão de momento, ou de um governo X ou de um governo Y, um que investe mais, outro que investe menos. Não, gente, não. A educação tem que ser algo que está na estrutura da sociedade. Ou seja, tem que ser prioridade do Estado. O Estado, ele tem que dar todas as condições para que nós tenhamos um desenvolvimento que nos leve, enquanto nação, a competirmos com o mundo, a gerarmos conhecimento, porque nós estamos na era do conhecimento, galera. Quem não tiver com conhecimento já ficou para trás. Então, como é que nós vamos falar de um país desenvolvido se nós ainda temos uma gama grande, enorme de irmãos brasileiros analfabetos? O analfabetismo no Brasil ainda é uma realidade triste, mas é real. E por que ainda nós temos um analfabetismo tão forte, tão alto, tão inaceitável nesse país? Por causa exatamente da desigualdade estrutural. Ou seja, a educação não está sendo vista como uma necessidade prioritária. Eu não estou falando desse governo ou de outro governo, eu estou falando do Estado. O Estado enquanto uma estrutura macro, uma estrutura que tem que fazer as instituições transitarem de forma harmônica, mas gerando indiscutivelmente oportunidades de desenvolvimento. Portanto, a educação, ela tem que estar sendo tratada como prioridade. E infelizmente não é isso que nós vemos no Brasil, independente do momento atual. Quando eu falo da educação, eu estou falando do ponto de vista estrutural. Não há um investimento na educação brasileira em nenhum momento da nossa história. Por quê? Porque a educação gera desenvolvimento intelectual. A educação gera massa crítica. A educação gera independência. Então, os países que investiram maciçamente na educação colhem os frutos neste mundo globalizado e de extrema competitividade. E aqueles países que não investem na educação, que escravizam seu povo, que deixam o seu povo ainda no estado de profunda distância, de distanciamento dos demais, está fadado a um insucesso. Então, hoje, nós temos que nos voltar para isto como uma necessidade estrutural. Por exemplo, agora nesta pandemia, como é que está sendo tratada a educação? Volto a dizer, eu não estou aqui falando de governo X e governo Y, eu estou falando de Estado, de políticas de Estado e não de governos. Quando nós falamos de políticas de governo, gente, nós estamos falando daquele governo que está ali naquele momento governando, é evidente. Mas quando nós falamos de Estado, nós estamos falando de políticas permanentes. Portanto, a política de Estado falta justamente para desenvolvermos o nosso país. Então, vejam, quando nós dizemos que a educação transforma, é porque ela, de fato, é libertária. No caso especificamente agora, que estamos numa pandemia, como a educação está sendo tratada? Portanto, como a cidadania está manifestando-se através da educação? Claro que está existindo um fosso, está existindo uma distância abissal entre o setor privado e o setor público, entre as escolas privadas e as escolas públicas. Por exemplo, claro que a rede privada de educação, ela está muito mais estruturada.
para dar as condições necessárias para que a relação de ensino-aprendizado ela continue fluindo naturalmente. Claro, com as dificuldades naturais, que ninguém previa que nós iríamos estar vivendo este momento atípico, mas estão sendo supridas dentro da área tecnológica das escolas privadas, que estão proporcionando aulas de qualidade, com revisões, com tira-dúvidas, com exercícios, enfim. Mas se nós fizermos essa transposição, fizermos um recorte e formos para a rede pública, por mais esforços que nós tenhamos na rede pública, dos profissionais que ali estão, mas nós vamos esbarrar na questão tecnológica. Ou seja, não há um investimento do Estado na educação pública. E óbvio que isto evidencia-se neste momento de pandemia, onde a maioria daqueles que estão na rede privada tem acesso à internet de qualidade, que podem tranquilamente baixarem os seus programas, assistirem suas aulas, interagirem. Mas o aluno da rede pública, basicamente, não tem essas mesmas oportunidades. Por quê? Não tem acesso à internet muitas vezes, e às vezes quando tem acesso é uma internet de baixíssima qualidade, apenas para que eles comuniquem-se. Então vejam, nós estamos neste exato momento diante de uma questão estrutural, não é uma questão conjuntural. Percebem o que eu estou dizendo? Portanto, a cidadania ela tem que ser vista como algo estrutural. Ela tem que estar nos pilares da sociedade. Ela não tem que estar passando, ela tem que permanecer. Então a educação é uma questão estrutural e não uma questão conjuntural. Daí porque não há como falarmos de oportunidades, de desenvolvimento, de capacidade, de conhecimento, sem nós não investirmos efetivamente na educação. Como é que nós vamos falar em avanços na área da medicina, na área da engenharia, na área, tá certo, das comunicações, se nós não temos estrutura para darmos as ferramentas necessárias para que o brasileiro desenvolva-se e, consequentemente, possa competir e trazer melhores resultados para o país. Beleza, galera? Então agradeço demais a presença de vocês. Um beijo no coração, até a próxima.